dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um painel da FEBRABANTEC 2024. Acredito, por tudo que a gente já ouviu ontem e hoje, e também pela nossa prática cotidiana, esteja cada vez mais claro que para todos nós que a inteligência de dados vem de fato transformando a experiência do nosso cliente de maneira única e eficiente. Toda empresa data-driven e as empresas financeiras, elas se encaixam nessa definição, têm feito uso dos dados para compreender hábitos e preferências financeiras dos clientes e até mesmo prever necessidades futuras, transformando todo esse conhecimento em vantagem. Uma vantagem competitiva, principalmente através da oferta de experiências contextuais na sua jornada de consumo. Hoje, instituições de serviços financeiros que já investem em sistemas avançados de gestão de dados usam a inteligência artificial para desbloquear oportunidades inexploradas, conseguem melhorar seu desempenho, melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, aumentar a confiança e a lealdade. Estudos mostram que bancos que adotam estratégias baseadas em dados têm 6 vezes mais probabilidade de fidelizar clientes dos que os não o fazem. Gente, 6 vezes é bastante coisa. E para falar sobre como trabalhar com inteligência de dados, como isso ajuda as instituições a serem mais proativas, atendendo os clientes no momento e no canal que gere maior benefício a ambos, tenho o prazer de convidar ao palco Ana Carla Abrão, vice-presidente de novos negócios da B3. Por favor, obrigada, Ana Carla. Kelly Cristina do Nascimento, diretora de Data and Analytics da NTT Data. Marlon Machado, superintendente de habitação da Caixa. E Rafael Gregório, Head de AI, Analytics and Privacy do Santander Brasil. Muito obrigada a todos vocês pela participação. E hoje temos um painel muito plural, com atuações em diferentes segmentos financeiros. Então, para começar, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da atuação de cada um e das empresas que vocês hoje representam. E já encaixar uma primeira pergunta. Como as organizações que vocês estão representando hoje, estão endereçando o uso de dados e IA para a melhoria do atendimento dos clientes? E aí eu vou começar por você, Ana Carla. Por favor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos pela audiência, pela atenção. É um prazer estar aqui novamente na FEBRABANTEC e poder compartilhar um pouquinho aqui das nossas experiências. Bom, eu sou vice-presidente da B3, sou vice-presidente de novos negócios da B3, sou economista por formação. E por novos negócios da B3, a gente aqui entende a parte toda de dados, produtos de dados. A gente tem uma plataforma de cripto, a Digitas, plataformas de serviços de tecnologia e também a parte de Venture Capital da B3. Essas são, debaixo desse guarda-chuva, de novos negócios, são essas as atividades que estão sob minha responsabilidade. E quando a gente fala em dados, quando a gente fala, na verdade, de novos negócios, definitivamente dados talvez aqui o maior dos focos que a B3 tem dado no seu processo de diversificação de negócios. Então, a gente tem hoje, além das operações de dados que uma bolsa tradicionalmente tem no mundo, que são os produtos de dados de mercado de capitais, a B3 também tem várias outras atividades ou vários outros segmentos de mercado que ela desenvolve a partir das suas usinas de dados.
Isso foi um movimento estratégico que a B3 fez já há alguns anos e que visa justamente ao desenvolvimento ao uso de informação e ao desenvolvimento de produtos para melhorar a experiência do cliente, para desenvolver o mercado e para garantir que o uso inteligente da informação possa beneficiar o mercado que a gente atua, os clientes que estão conectados na B3 e que possam, dessa forma, também produzir aquilo que é o nosso propósito, sendo a Bolsa do Brasil, que é o desenvolvimento econômico e social sustentável do país. E quando a gente olha hoje para a operação da B3, esses produtos dados, esses novos negócios têm exatamente esse objetivo, de criar produtos, de criar soluções, de desenvolver produtos, soluções e oportunidades para que nossos clientes possam estar cada vez mais conectados, atendendo seus clientes, por sua vez, da melhor forma e garantindo aí um impacto positivo no mercado. Perfeito, muito obrigada, Ana Carla. Marlon, agora a pergunta é para você. Uma das fronteiras onde a inteligência artificial está deixando sua marca é na melhoria da oferta de crédito inteligente. Como a Caixa tem usado inteligência de dados em suas operações no setor imobiliário do financiamento ao crédito? E olha que financiamento imobiliário é um desafio, né? É um baita de um desafio, né? Eu acho que de tudo que tem para se fazer dentro de um banco, uma pessoa física, o financiamento imobiliário é o que se tem de mais complexo. Então, é óbvio que é onde a gente tem maior oportunidade também de avançar. Eu brevemente vou fazer minha autodescrição. Homem negro, 1,80 m, 41 anos, carinha de 45, né? Nós são 20 anos de banco, inclusive o shape é compatível com essa experiência toda. Um terno cinza e uma camisa branca. Vamos lá. Meu nome é Marlon, né, comentei, superintendente de habitação pessoa física. Nós temos 7 milhões de clientes em carteira. Esse ano vão entrar 800 milhões de novos clientes, ano que vem 1 milhão de novos clientes. Então, realmente, a habitação é um negócio importante para a Caixa. A gente tem 70% desse mercado. E a gente começa... tivemos outras iniciativas semelhantes, mas a gente começa esse ano um processo de transformação digital que até merecia uma conversa um pouco mais longa, mas eu vou rapidinho passar 4 pilares que estão nos sustentando, né? A gente acredita hoje que equipes de desenvolvimento, tecnologia e negócios são uma única equipe. Então a gente acabou com aquele negócio de um negócio vai abrindo o ticket e depois reclamando que está lá. Não existe mais, nós somos um único time, né? A gente dá a liderança desse time. As comunidades em cada empresa tem um apelidinho diferente, né? Para nós chamamos carinhosamente de box. Na Box a gente dá a liderança para alguém de negócios, então eu sou o líder de transformação digital para moradia, pessoa física na Caixa. É importante, a tecnologia é o centro disso, mas ela sozinha não agrega valor se não tiver acoplada a um negócio, esse sim que agrega valor ao cliente, então esse é um ponto importante também. Centralidade no cliente, falando nisso, né? Num passado não tão distante assim, as organizações tiravam... conclusões com base nas vozes de sua cabeça. E hoje nós somos data-driven, né? A gente precisa basear o que estamos decidindo em dados e fatos, estatística. Isso é muito mais seguro e representa muito mais o anseio desse cliente, né? E a adoção de metodologia ágil, acho que isso foi um grande ganho. Então, esse é o arcabouço que nós temos, que vai dar base para a minha resposta, tá? Eu vou destacar 3 pontos, tá, Ana? Onde a gente está bem avançado, modelo de risco de crédito. Aqui, realmente, assim, a Caixa está muito bem. E eu até posso explicar, né? A gente tem 70% do mercado de habitação, comentei sobre isso, mas a gente tem 99,5% do mercado de habitação baixa renda. Como esse spread é regulado, a gente só tem 2,16% ao ano para ganhar, esse spread precisa comportar todo o custo operacional e a inadimplência. Se a gente falha na entrada dos clientes, a gente não consegue suportar essa operação com 2,16% de spread. Se a gente é rígido demais no modelo de risco, a gente não consegue atender as metas Minha Casa Minha Vida, e se a gente for muito aberto, a inadimplência comeria todo esse spread. Então, aqui a gente realmente está bem avançado. Um ponto onde a gente está intermediário na adoção de inteligência artificial, eu diria que é na análise documental, né? O presidente comentou no primeiro fórum, a gente está bem orgulhoso do que está conseguindo.
Quando você tem quase 1 milhão de novos financiamentos por ano, 3.000 financiamentos por dia nós fazemos, imobiliários. Então é óbvio, quando você agrega tecnologia na análise documental, é um dossiê extenso, ainda é extenso, a gente está trabalhando para diminuir. A gente economiza muito dinheiro e a gente, mais do que isso, dá uma experiência melhor para o cliente, porque a gente reduz drasticamente o tempo de análise dessas propostas. E um terceiro ponto onde a gente acredita e reconhece que precisa desenvolver um pouco mais é na personalização dessa jornada. Eu ainda tenho um checklist que é para todos, só que os documentos que se pedem em geral, eles estão buscando mitigar riscos que cada operação tem uma diferente. E a gente hoje ainda não tem um checklist personalizado, vamos colocar assim, mas está trabalhando com isso e acredita muito que a IA pode resolver esse problema. Muito obrigada, muito interessante. Agora vamos para o Rafael, né? Nos últimos anos, vocês têm falado muito no uso de IA. E aí, compartilha conosco como que a IA vem melhorando hoje a experiência dos clientes do Santander Brasil. Bacana. Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui, ainda mais com os nossos colegas. Eu sou o Rafael Gregório, sou responsável pelos times de ciência de dados, privacidade e CRM atacado do Banco Santander. Mas mais do que eu faço, onde eu estou hoje, é com o que eu mexo, né? Eu sou um apaixonado por dados, apaixonado por insights, por comportamento humano, mas sobretudo por traduzir soluções técnicas em soluções que impactem vidas reais, né? Não só técnicas, que eu costumo dizer lá para o meu time. Em relação às soluções que a gente tem desenvolvido no Santander, a gente tem um arsenal de mais de 200 modelos analíticos só para que a gente fala de business models, né? Só para negócio, só para lidar com experiência e oferta e CRM do cliente. Mas mais do que a quantidade de modelos, o que é importante é a estratégia que a gente adota para desenvolvimento, aliás, priorização, desenvolvimento e acompanhamento desses modelos. Essa estratégia é muito, mas muito conectada com o negócio. Não só do ponto de vista de governanças que a gente tem constante, mas de alinhamento mesmo de time, de estratégia do banco, de discutir o desenvolvimento do modelo, mas como ele vai ser testado, que tipo de oferta a gente vai ter com o cliente, o tom da comunicação, isso tudo é feito em conjunto. E quando a gente pega esse arsenal de modelos analíticos, o primeiro grupo, ou a primeira classificação de uso de modelos que a gente tem, são os nossos modelos estratégicos. Então, eu destaco um deles, que é o modelo de principalidade. Então, em vários dos painéis ontem, a gente conversou sobre principalidade do cliente. No Santander, a gente definiu um conceito. Esse conceito ele é aterrissado, mensurável, escalável para toda a base de clientes do banco. Então, a gente definiu esse conceito e está baseado, a premissa básica é quem o cliente escolhe todos os dias nas suas decisões de transacionalidade, investimento e crédito. E respeita o tamanho de bolso desse cliente. Então não é uma quantidade de produtos. Se o tamanho de bolso é um produto, esse um produto é com o Santander, então ele é principal no Santander. Então por que a gente fala que esse é um modelo estratégico? Porque ele mudou a forma como a gente conversa com o cliente. Então agora não é uma lista de ofertas, é contextualizada, de acordo com o tamanho de bolso, o que a gente vai falar e como a gente vai abordar com que ele escolha o Santander todos os dias. Depois dos nossos modelos estratégicos, a gente tem os modelos que a gente chama de contextualizados. Por que esse grupo ou essa estratégia de modelo é super importante? Porque ela aproveita a jornada do cliente conosco. Então, novamente, não é uma lista de oferta, não é um bombardeio de informação ou de campanha de ação que a gente recebe. Ela aproveita o contexto, a jornada do cliente. Naquele momento, de forma tempestiva, hoje a gente faz com 15 minutos ali de algum tipo de gatilho, podemos fazer em 1 minuto ou até menos um pouquinho. Então, a gente atua nisso para recuperação, a gente atua nisso para compartilhamento de dados. Então, quando o cliente está simulando um crédito, de repente, se ele compartilhar o dado, ele tem um preço melhor. E assim vai. Né? Para adaptação de preço, quando o cliente está fazendo algum tipo de simulação de crédito. Então, a gente tem os nossos modelos contextualizados, impactando ao longo da jornada de forma tempestiva. Além dos nossos modelos estratégicos, contextualizados, a gente tem os nossos modelos visão cliente.
que aí aborda diversos momentos da experiência do cliente conosco. Canal, que tipo de oferta, qual é o mote, como atendê-lo, como priorizá-lo. E aí o destaque que eu dou num desses tipos de modelo que a gente tem visão de cliente é o modelo de vulnerabilidade. Ele é um benchmark no mercado brasileiro, reconhecido pelo regulador, inclusive. E a versão mais atual nele, a gente consegue escorar algum tipo de grau de vulnerabilidade, não só para 100% dos clientes Santander, mas agora para 100% da população brasileira. Então, além de mensurar e, por consequência, adaptar que tipo de oferta, a forma de comunicar, a priorização em canais de atendimento com pessoas preparadas para lidar com vários tipos de vulnerabilidades, além da gente atuar dessa forma quando o cliente já é cliente do Santander ao longo de algum tipo de jornada, dentro do ciclo de vida a gente agora pode atuar desde o início, desde o momento que ele escolhe ser cliente do Santander até todo o processo de relacionamento conosco. Então, a gente tem um arsenal muito grande que vai em todo momento do ciclo de vida do cliente conosco e de várias formas para tratar esse cliente do ponto de vista de experiência. Acho que cada vez mais, para quem esteve aqui ontem na palestra com os presidentes dos bancos, ficou muito claro, né? A mudança, eu não sou mais uma fábrica de produtos, mas sim, eu entendo o que o cliente quer. Então, isso ficou muito claro, até baseado em tudo que vocês falaram. E agora, Kelly, eu queria que você compartilhasse conosco, né? Lá na NTT, vocês fizeram uma pesquisa recente, que corrobora muito do que cada participante aqui desse painel já falou. Mas também apontou tendências de modernização na inteligência dos dados no segmento financeiro, em especial para bancos. E aí eu queria ouvir de você quais as oportunidades e os desafios gerados pelo Data Driven Banking. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a NTT Data e eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos enrolados, uso óculos preto e tenho uma plinta saliente do meu lado esquerdo, né? Bom, para falar um pouquinho desse assunto, é interessante falar porque esse estudo é muito recente, um estudo bem interessante e bem amplo que a NTT fez, envolvendo cerca de 650 tomadores de decisão de bancos do mundo, né? Incluindo o Brasil, inclusive. Né? E aí eu trouxe uma colinha aqui para não esquecer de uns números que eu queria passar para vocês, e uns números interessantes, né? Para não esquecer nenhum. Nesse estudo, né, além de falar de IA, de falar de migração, de modernização, e de que é um tema muito latente quando a gente está falando de banco, ele aponta que 78% dos bancos tem o desafio de sair do mainframe porque ele tem se mostrado muito mais resiliente do que a gente achou que ele se tornaria. Todo mundo achou, não, vamos fazer migração e tal, mas ele tem se tornado resiliente, se reinventando para atender as necessidades. Então ele está resistindo, isso torna muito mais difícil a migração. E um dado que me deixou um pouco surpresa é a questão do custo. Todo mundo dizia o seguinte, que sair do mainframe, né, ir para a nuvem diminuiria custo. Porém, somente 17% desses tomadores de decisões, desses bancos, dizem que o que motiva eles a sair do mainframe não é custo. Só 17% acredita que é custo que vale a pena sair. Porém, 94% já estão considerando isso, usando nuvem pública. Então é um avanço quando você pensa que os bancos já estão indo para isso. Mais para trás tinha um receio, se dá, se é seguro, se não é seguro, mas 94% aí dos bancos já estão utilizando nuvens públicas. E 63% apontaram que eles planejam usar IA, Generative IA, para avançar essa modernização, para poder ir além, que isso também é legal. E agora, como é que a gente consegue acelerar esse processo de sair do mainframe? Todo mundo consegue, sabe que está difícil, né? E sabe que com Generative IA espera que a gente acelere esse processo, né? E um outro tema importante é que 91% desses tomadores de decisão já comentaram que o tema de IA está nos conselhos. Então, nos conselhos dos bancos já está lá e está se falando sobre isso, da necessidade de migrar, de pensar diferente e de sair e de fazer as inovações. Mas 87% também comenta que sente uma pressão muito forte para usar IA.
Então, esses são os dados interessantes que tem nesses estudos, além de outras informações e tal. Mas aí, falando de data-driven, quais os principais desafios quando a gente pensa sobre isso, né? É o volume de dados e a diversidade de informações. Então, a gente está falando de mainframe, está falando de um monte de sistemas dentro do mainframe. Então, como é que eu junto tudo isso para conseguir que as pessoas tomem decisão, né? Então, existe um desafio muito grande nisso. E quando a gente está falando de que as pessoas tomem decisões baseadas nos dados, eu estou falando de democratização de dados. E quando a gente fala de democratização de dados, a gente tem que pensar em segurança. Então, existe um desafio. Como é que eu democratizo? Como é que eu faço a questão da segurança? E como é que eu ensino as pessoas no uso desse dado de forma consciente? São os grandes desafios. Em contrapartida, existe o benefício de quanto mais as pessoas têm condições de tomar decisão sem esperar que outro tome, o banco se torna mais ágil. Os bancos se tornam mais ágeis e mais competitivos para atender às necessidades dos clientes. E quando você consegue juntar tudo isso e os dados te direcionar, aí sim a gente vai conseguir, de verdade, ter uma hiperpersonalização. A gente está falando muito disso, mas necessita ter uma educação sobre o dado. Então, os benefícios, a gente está falando de hiperpersonalização, que vai apoiar, a gente está falando de melhorar na competitividade, né? E está falando de você ter mais pessoas e agilidade aí para a gente tomar as decisões. Ok, Kelly, obrigada. Vamos lá, agora começando com o Rafael. Rafael, o consumidor hoje busca praticidade e tratamento personalizado. Como falamos antes, personalizar o atendimento significa, sobretudo, ser proativo, ou seja, se antecipar. Como a tecnologia pode ajudar a não ser invasivo ao querer ser proativo? Permitir que os clientes controlem seu compartilhamento de dados e educá-los sobre como esses insights beneficiam sua experiência bancária. Como a gente está no FebraBanTech, eu acho que a gente pode puxar a sardinha aqui e falar que tecnologia e dados é o core para atingir isso, né? É negócio, né? É negócio. Bom, quando a gente fala de hiperpersonalização, aliás, é um tema que a gente já fala há alguns anos, principalmente na explosão aí de uso de machine learning, e temos dificuldade de tangibilizar. Eu gosto de tentar sumarizar ou sintetizar. E existem alguns pilares importantes para a hiperpersonalização. O primeiro deles é descobrir o que se falar, né? Em que momento, o que se fala com o cliente. Uma vez que eu descubro isso, que eu estimo, que eu observo isso, o segundo pilar é como eu adapto a forma com que eu falo com esse meu cliente. Não só em termos de canal, mas em que termos de linguagem, né? Em que momento, de que forma. E o terceiro pilar aí super importante da hiperpersonalização é o que eu ofereço para o meu cliente. Então esse terceiro, você pode até não dar tanto foco para ele que as coisas vão rodar. Ele vai ser primordial para a minha taxa de sucesso na comunicação com o meu cliente. Mas os dois primeiros, o que eu falo e como eu adapto a minha conversa com o cliente, eles são fundamentais. Só que até 2 anos atrás, eu entendo que a gente encarava isso como um desafio conectado, porém quase que estanque 2 desafios. Então, o primeiro da personalização, com muita inteligência analítica, a gente tentava entender. Eu até acho que até 2 anos atrás, a gente já tinha modelos analíticos robustos o suficiente para identificar qual que era a melhor ação, qual que era a melhor oferta com o cliente. Só que a gente não tinha uma capacidade escalável e barata para cada coisa que eu observo da particularização do meu cliente, adaptar a minha jornada e a comunicação. Eu até entendo que é por isso que a gente tinha tanta dificuldade de tangibilizar cases de fato de hiperpersonalização do cliente. Isso até 2 anos atrás. Então, aliás, até fazendo uma brincadeira, a gente sabia o que poderia falar com o cliente, mas era difícil adaptar a nível cliente essa conversa. Então era como se eu estivesse fazendo assim: eu sei o que vocês fizeram no verão passado, porque eu sei, faça comigo. Isso é uma forma ruim de conversar, né? Só que até 2 anos atrás. Hoje a nossa caixa de ferramentas ela mudou um bocado.
com IA generativa e a sua capacidade que está se mostrando cada vez mais comprovada aí de criatividade, de criação. E não só com IA generativa, mas mesmo com algumas técnicas computacionais, exemplo, inferência causal, que é um termo técnico, já existia na estatística lá a raiz, mas hoje computacionalmente a gente tem maior parrudez para processar dado. E com IA generativa ou mesmo machine learning tradicional, a gente conseguir aí sim fechar esse ciclo de entender qual que é o próximo passo com o cliente e adaptar para aquele cliente como eu converso com ele. Então, eu acho que essas duas coisas agora é o que permite a gente fazer, escalar a forma como a gente conversa com o cliente, com todos, não só os mais rentáveis ou não só aqueles do segmento A, do segmento B, do segmento C, e por consequência, aí sim, hiperpersonalizar uma conversa. Mas, como a caixa de ferramenta agora cresceu, as oportunidades de adaptação da jornada e da forma como a gente comunica também cresceram também os riscos. E agora fica ainda mais importante a gente ter transparência nessa comunicação com o cliente, respeito, privacidade com os dados. Então, quando a gente fala de governança de dados, LGPD, já, Responsible AI, né, ou ética nos algoritmos, no Brasil com um projeto de lei que já está no Senado, isso não é burocracia. Isso é um asset que as empresas têm para que, juntando agora esses dois ciclos de personalização com adaptação, estabeleça-se com o cliente uma relação de confiança. E aqui, até expandindo um pouco o assunto, a gente vive num novo modelo de consumo, não só de instituições financeiras, mas como um todo, né? Então, a todo momento, com banco, com delivery de comida, com seus relacionamentos amorosos, com alguns swipes, a gente muda a forma como a gente interage com as pessoas. Então, o elo para que o cliente escolha a gente todos os dias, o elo para que o cliente, ou no meu caso, o Santander, seja o banco principal dos nossos clientes e escolha a gente todos os dias nas suas decisões, é confiança. Então, privacidade, Responsible AI e LGPD é essa cola que gera confiança e a escolha, a permanência do cliente conosco. Tá fácil, né? Eu falo que hoje, assim, antigamente, a gente olhava e falava assim, a gente é comparado, né? Eu nasci em mercado financeiro, né? Eu falava assim, eu era comparada com outras instituições do mercado financeiro. Hoje não, eu sou comparada com o iFood, com todo tipo de aplicativo, toda a experiência e ainda com toda a governança que a gente tem por trás. Então, hoje o cenário é um pouquinho mais desafiador. Obrigada. Kelly, além dos desafios associados às estratégias baseadas em dados, a utilização de IA e de dados acarreta várias considerações éticas, que aí fazendo um gancho do que o Rafael falou, e potenciais armadilhas que os bancos devem estar cientes. E aí eu te pergunto, como a tecnologia pode ajudar a lidar com questões de governança, ética, consentimento, privacidade? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Mas as tecnologias, sobretudo as emergentes, né, ela vem apoiando muito e consegue apoiar, eu diria, em vários desses que você comentou, né? Quando a gente está falando de governança de dados, por exemplo, né, a gente com IA, você pode usar IA para ajudar no monitoramento do uso dos dados. Como é que ele está sendo usado? As políticas, né, internas estão sendo usadas adequadamente, né? Os regulamentos externos estão sendo seguidos por quem está usando esses dados. Então a gente já consegue usar IA para essa parte de governança. Quando a gente está falando de me ajuda ética. Quando a gente está falando de ética, né, um tema interessante de ética, ele está relacionado a se o que a gente está fazendo está correto ou não, né? Então já existe, por exemplo, IA aplicável, né? Quando você a IA explicativa, né? Quando você pensa nisso, já existem essas tecnologias para ajudar a que a gente entenda o que está acontecendo por trás dos motores, o que está acontecendo ali por trás, como é que funciona, por que essa decisão, e assim poder fazer ajustes nos vieses que esses motores ou que a IA generativa
cooperativa, por exemplo, toma a decisão. Então, isso é muito importante, porque você entendendo como funciona, você pode ajustar, né? Quando a gente está falando de ética, isso é muito importante. Quando a gente está falando de consentimento, por exemplo, o consentimento, a grande questão é, eu deixei você usar meu dado, como é que eu garanto que eu só deixei para esse pedaço e você só está usando para esse pedaço? Tecnologias de blockchain, por exemplo, pode ajudar você a ter a informação mais fixa ali, que ela seja imutável e que trazendo mais segurança para quem está entregando, né, dando esse consentimento do uso da informação. E quando a gente está falando de privacidade, né, aí a gente tem que pensar nas ferramentas e nas tecnologias que a gente tem para anonimização, pseudo-anonimização, que garante a individualidade, a identidade daquelas pessoas que estão por trás daquela informação, né, que você está distribuindo ali para que os seus profissionais possam tomar decisões mais rápidas. Ok, obrigada. Bom, vamos para o Marlon agora. Marlon, quando se trata de construir uma experiência boa e eficaz para o cliente, também é essencial garantir uma gestão perfeita do tempo. Isso significa que o cliente, independentemente do estágio em que se encontra, não deve ter uma sensação de estar perdendo tempo ou gastando tempo desnecessariamente. Conta pra gente como usar dados e IA pode reduzir essa fricção, né, na jornada e melhorar a experiência dos clientes, em especial no crédito imobiliário, que é onde você atua. Ótimo, Ana. Para chegar no crédito imobiliário é importante entender o comportamento desse cliente, né? Eu sou apaixonado pelo evento, vim algumas vezes e toda vez que eu venho no Febrabantec eu fico impressionado com os avanços que nós como bancos temos conseguido. Por outro lado, o dado objetivo mostra que a cada ano o número de reclamações no Bacen de todos os bancos, né? Caixa e Santander estão muito bem posicionados, mas essas reclamações só aumentam, o que parece um contrassenso, né? Será que a gente está fazendo tudo errado? Um CEO um pouco mais precipitado ia demitir todo mundo, né? Mas na prática não é isso que está acontecendo. Fiquem tranquilos, nossos empregos ainda parecem estar garantidos. Você acabou trazendo na pergunta anterior um pouco disso. O cliente tem outras experiências melhores e, em decorrência disso, fica muito mais exigente. Se não tivéssemos nós feitos todos esses avanços, provavelmente nós estaríamos numa situação bem mais constrangedora. Então, isso é importante, porque vai buscar uma evolução de todos nós. Quando ele pede uma pizza, essa pizza vai chegar 21h17 e chega 21h17, ele não tolera mais que ele precisa de uma operação de crédito no banco e não saiba quando ela vai sair, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto com relação a isso. A outra, Ana, vou implicar com você, não é nada pessoal, tá? Mas a Ana, gente, ela é do banco Volkswagen. Santander, por que o Santander não lança um carro Santander Cross 2.0 Turbo? Cara, a gente vai no Itaú e tem... Desculpa, a gente vai no Carrefour e tem o cartão Carrefour. Na caixa a gente não vende biscoito. Não parece uma coisa injusta? Mas por que esse fenômeno está acontecendo? Porque o negócio financeiro em si não tem valor se ele não estiver atendendo uma necessidade de jornada daquele cliente. Então é por isso que naturalmente você quer vender o carro, né? Estou falando pelo Banco Volkswagen, vai vendo. Mas você quer vender o carro e a maneira como o banco se relacionava com esse cliente não dava para ele a jornada que você queria dar. Então você vai lá e supre uma necessidade financeira. E se nós, incumbentes, não acordarmos para isso, se a gente não se posicionar nos momentos onde ele necessariamente precisa de um serviço financeiro, a gente vai ficar cada vez mais para trás, né? E aí a gente vai ter que talvez vender biscoito dentro das agências. Então, se a gente não quiser fazer isso, a gente tem que tirar do cliente o tal do job to done, né? Antigamente isso era aceitável, você pegava o trabalho do bancário e dava para o cliente fazer. Então você dá uma lista de documentos e fala assim, amigo, você vai lá, busca isso, eu quero 17 contra-cheques e tal. E isso hoje não é mais aceitável, ele não quer ter trabalho. O banco não pode ser um combo de fricções. A gente tem que facilitar o trabalho dele. E aí agora trazendo o que a gente está fazendo no crédito imobiliário, né? Esse ano a gente começou com um projeto chamado Crédito Nato Digital, sem nenhum papel. A gente está comemorando esse mês 60 mil operações, a gente está bem orgulhoso que conseguiu e com certeza vai fazer pelo menos mais umas 100, 120 até o final do ano. E para o ano que vem a gente já imagina que isso vai ser maioria, né?
Mas a visão de futuro é o que a Amazon ensinou para a gente lá atrás, que ela chamou de One Click Checkout. Quer ver uma analogia? Vocês que são mais novinhos não vão acreditar em mim, mas vocês pegam o Google aí e confiram, isso é verdade. Antigamente, a gente fazia declaração de imposto de renda pelo telefone, sabia disso? A Ana também não tem idade para lembrar disso, mas a gente fazia pelo telefone. A gente ligava numa central e começava a falar dos seus dados. Aquilo levava horas. E hoje a gente tem uma declaração de imposto de renda pré-preenchida. Eu fiz em 2 minutos, não tenho paciência para conferir, veio do jeito que foi lá e mandei. Só que no dia seguinte já estava na fila de restituição, né? Que eu coloquei o Pix que eu não sou trouxa. Agora sim, gente, quando a Receita Federal, que é um órgão do governo, em tese, né, um órgão de governo, ele representa a burocracia. Está tão à frente, ela nos inspira a pensar numa coisa parecida com isso. Então a gente acha que lá no futuro, Ana, a gente vai trabalhar só com o consentimento do cliente. Não existe nenhuma informação relevante de verdade que não esteja numa base de dados, né? Exato. Então, ele me autoriza, a Rafa trouxe bem as questões de privacidade, que ele também abordou sobre isso, e eu faço esse trabalho por ele, né? Para quê? Para que ele não perceba a minha atuação como banco, que eu não seja um combo de fricções, mas sim um solucionador de problemas. Perfeito, obrigada. Bom, Ana Carla, vamos lá. Agora tem uma pergunta aqui bem interessante para você. Ana Carla, continua aí, né? Queria que você compartilhasse. A B3, nos últimos anos, ela fez 2 movimentos importantes, né? Ela adquiriu a Neoway, é esse, assim que fala, né? Neoway, e a Neurotech. Então, são empresas especializadas em Big Data e Analytics e no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial e Machine Learning. Você compartilha conosco como que vem sendo a integração, porque comprar até é fácil, mas integrar depois, né? Eu falo que o day after já é um pouco mais desafiador, né? Como é que essas empresas, como é que está acontecendo esse ecossistema B3 com essas 2 empresas, né? E como que a IA generativa vem sendo utilizada em soluções para processo de análise de dados e tomada de decisão pelos clientes? Com certeza, Ana. Eu acho que aí a gente eu vou dar 2 passinhos para trás, né? E primeiro falar um pouco, né, o que Neo e Neurotech fazem, porque tem tudo a ver com o que a gente ouviu aqui do Rafael, do Marlon, da Cat e dos seus comentários também. Quando o Rafael fala, né, de entender quem é o cliente, garantir ou trabalhar a principalidade do cliente e usar dados e tecnologia para isso, a gente está falando de informação, a gente está falando de garantir que eu tenho o maior conjunto de informação possível e consigo extrair desse conjunto de informação essa resposta, que é quem é o meu cliente, a hiperpersonalização, em que momento de vida ele está, como é que eu ofereço para ele algo que ele precisa ou que ele vai precisar amanhã. Quando o Marlon fala, né, de acessar o cliente dele para dar um crédito imobiliário e com um spread tão pequeno, né, de 2,17, não é isso, Marlon? 16, e não poder ter uma inadimplência muito grande, ou não poder fechar muito crédito, ele precisa de informação para acessar esse cliente e entender o risco desse cliente com a maior precisão possível. E isso também ele precisa de informação. E a Kelly falou aqui muito também, né, de governança de dados, a gente, né, todos os meus colegas aqui falaram sobre privacidade, sobre garantir que o cliente tem tranquilidade para compartilhar as informações dele e cada um vai fazer o uso correto dessas informações, compatível com o conhecimento. Isso também precisa de alguns ativos. Neo e Neurotech foram comprados por B3 justamente porque hoje a gente tem um conjunto de informação muito grande dentro da B3, como eu falei para vocês aqui no começo, né? A B3 tem todas as informações das negociações de bolsa, registros de financiamento imobiliário, registros de gravames de financiamentos de veículos, registros de títulos, né? Os CDBs são registrados na B3, CPR são registrados na B3. A gente tem um conjunto enorme de informação. E essas 2 empresas que a gente comprou, elas são plataformas de tecnologia que são capazes de usar esses dados, que são dados exclusivos da B3, criar soluções
e entregar para o Santander, entregar para a Caixa, entregar para todos, né, na verdade, todos os clientes, para o Banco Volkswagen, todos os nossos clientes estão aqui, porque o varejo também consome soluções e informações. Então, o que Neo e Neurotech fazem é reunir um conjunto de ativos que são dados, que são soluções analíticas para resolver as dores dos nossos clientes, quer sejam bancos, seguradoras, varejo, e ao mesmo tempo usar a tecnologia e a governança da B3, que é a maior infraestrutura de mercado desse país, para garantir que eu vou ser capaz de saber qual é o consentimento que esse dado permite, o uso que esse dado, cujo consentimento permite, vou saber como que eu posso usar esse dado até em que limite, qual é a tese jurídica por trás. Uma empresa que, claro, né, é sólida, tem um balanço sólido e que adquiriu 2 plataformas de tecnologia e de desenvolvimento de produtos de dados que visam justamente a entregar essas soluções para os nossos clientes com confiabilidade, com credibilidade e com uso do que é estado da arte de inteligência artificial. Neo e Neurotech, elas nasceram fazendo inteligência artificial. Elas nasceram fazendo o que a gente hoje, claro, busca escalar ainda mais com inteligência artificial generativa, mas para isso, para garantir que os nossos clientes olhem para os seus clientes e digam, eu sei quem ele é, e não o conjunto de pessoas ou o conjunto dos seus clientes. Eu sei o que ele é, eu sei o que ele precisa neste momento, vou oferecer para ele não o que eu acho que eu deveria oferecer, mas sim o que ele precisa, com o melhor conjunto de informação possível, com a maior precisão possível e com segurança, com credibilidade e protegendo a privacidade dele no uso das suas informações. Então, o que a gente faz é isso. Ao adquirir essas 2 empresas, e sim, Ana, o desafio da integração é sempre um desafio, né, que se coloca quando uma empresa maior adquire 2 empresas, né, menores, mas hoje a gente está muito, muito feliz com o resultado. Neoway foi adquirida em final de 2021, Neurotech foi adquirida em início do ano passado, de 23, e hoje a gente tem as 2 empresas integradas, e a B3 fez um movimento que é um movimento muito diferente do que talvez o mercado imaginaria. No lugar da gente incorporar essas 2 empresas, a gente colocou nelas toda a nossa operação de dados, então a parte de mercado de capitais, a parte de crédito, com informações, né, do setor imobiliário, do setor de veículos, justamente porque a gente transferiu a nossa credibilidade, esses ativos que são as informações únicas, mas também preservou uma tecnologia super flexível, a gente preservou um capital humano super específico, diferenciado, com uma cultura moderna, uma cultura de tecnologia, e hoje são ali, hoje é uma unidade da B3, embora, né, ainda tenhamos, né, a preservação dos nomes e a preservação da operação, mas são todas unidades da B3 que atuam em prol, como eu disse no início, do desenvolvimento do mercado. E para desenvolver o mercado eu preciso ser capaz de entregar soluções para todos vocês que vão usar e vão fazer o melhor uso possível disso para garantir que o negócio de vocês cresça, o negócio da B3 cresça e o mercado cresça e o cliente, como a gente falou aqui, né, o Marlon até comentou da questão, né, do horário que chega lá o iFood, mas que o cliente lá na ponta, ele se sinta justamente como único, como respeitado e que ele entenda que quem está falando com ele está falando de uma forma diferente. A gente fala muito, né, da inteligência artificial e às vezes a gente pensa, poxa, é uma forma diferente de falar com o cliente, de ouvir o cliente. E eu digo, não, quem ouve o cliente somos nós que trabalhamos com a informação e usamos essa informação da melhor forma possível. Mas a gente usa a inteligência artificial, a gente usa o que a gente ouviu para falar com o cliente da melhor forma possível, para que ele se veja na minha fala,
para que ele entenda que eu estou usando as informações dele de forma a beneficiá-lo lá na ponta. E é isso que Neo e Neurotech, junto com o B3, fazem hoje. Nossa, excelente, muito bom. Obrigada aí pela sua colaboração. E agora vamos lá, para todos, né? Agora para os representantes das instituições financeiras aqui. Uma abordagem orientada por dados pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, que é o que a gente está falando muito em personalização. Uma interpretação objetiva exige o alinhamento da estratégia, do risco, da tecnologia e das operações. Qual que é o valor da abordagem data-driven? Como que ela tem sido percebida para os funcionários, pelos funcionários e pelos clientes? E aí eu quero começar com o Rafael. Bom, a gente vive um momento super especial no Santander hoje em relação a essa cultura data-driven. Vou brincar aqui, claro que não é só feito de cientistas, mas antes o meu time, o que era o dinossauro que a gente alimentava com a pizza debaixo da porta, hoje é a galera que usa a jaqueta do time de beisebol da faculdade. Por que isso, gente? Por que essa brincadeira? E agora, brincadeiras à parte, há 3, 4 anos atrás, a gente implementou um programa de aculturamento de dados, que a gente chamou no banco de Data Transformation, que tinha uma série de pilares. Governança de dados, arquitetura tecnológica para dados, a implementação do programa de privacidade do Santander e, sobretudo, pautado por uma estratégia federada, não só de governança de dados, mas de priorização e desenvolvimento e governança de cases analíticos, que aí vira o ciclo virtuoso. Então foi um programa bastante amplo, com muito cuidado, feito com muito cuidado e que tem, do ponto de vista de dados, desenvolvido os nossos domínios, implicando, há 3 anos atrás, o crescimento do nosso Big Data e agora, quase full cloud, o Santander, o reuso dos dados, a maturidade e a captura de valor, inclusive financeiro, de cases analíticos, a implementação do programa de privacidade, não só no Santander e coligadas, mas a gente extrapolando isso com baita cuidado para os nossos fornecedores. Então, isso tudo, aliás, um programa de certificação que é meu xodó, a gente chama Data Master no Santander, que ele certifica a carreira de dados e dá um baita diferencial, tanto do ponto de vista de identificação, de eu faço parte de uma carreira de dados, mas também de benefícios financeiros. Então, tudo isso foi um processo cultural que a gente tem vivenciado de forma acelerada nos últimos anos. E isso trouxe resultados. A brincadeira ali de virar o time de beisebol, o time de basquete do colégio, é porque ontem o Mário, nosso CEO, o Mário Leão, falou sobre isso. Em outros painéis a gente falou sobre isso, que foi o tema da principalidade, que é um modelo, um produto analítico, um produto de dados, que é hoje, de forma declarada a mercado, o primeiro objetivo estratégico do Santander. Se tornar o banco principal dos nossos clientes. Então, gente, para quem trabalha com dados, essa semana eu tive ontem, terei amanhã, agendas com todos os especialistas de gerentes de rede de agência do Brasil, para explicar não só a metodologia, o produto principalidade, mas, sobretudo, para como utilizar isso, porque isso vai reverberar não só nos nossos indicadores estratégicos, mas também na indução comercial de cada funcionário do Santander, para explicar tecnicamente a metodologia, mas, sobretudo, o como isso agrega valor na forma, no molde da conversa nossa com o nosso cliente. Gente, vocês têm noção do quão é prazeroso um time de dados que trabalha a cultura há vários anos, não só deployar e começar a capturar valor em cases analíticos, em dados, mas conversar com várias perguntas super interessantes, com cada assistente, com cada gerente da rede nacional de agências do Santander. Isso é data-driven na veia. E mais do que isso, né? Então isso é dentro de casa. E a Galop assim, ainda vem, quando você começa a conversar mais e mais sobre dados, aí começam a vir as enxurradas de perguntas que eu fico cansado de responder, mas eu acho fantástico, que
como é que eu entendo mais sobre cloud? Me fala qual é a lista de cursos que a gente tem disponível para eu mexer em cloud. Como é que eu faço a certificação Data Master? Como é que eu vou para a sua área? Então, essas diversas conversas. Ah, posso tirar uma dúvida aqui de como eu utilizo principalidade? Eu fiz essa conexão com dados do Open Finance. Tá certo. Meu, isso é fantástico. Por isso que eu falo que é um momento super especial que a gente está vivendo no Santander hoje. Isso dentro de casa. Fora de casa, do ponto de vista de aculturamento, a gente falou aqui sobre novas relações de consumo. A qualquer momento você pode mudar quem você consome, né? Sobretudo no mercado financeiro, né? No mercado bancário. Então, eu acho que a melhor forma de capturar isso também, esse momento do Santander, do ponto de vista data-driven do nosso cliente, é nos momentos que ele está escolhendo a gente. Então, nos últimos 2 meses, a gente teve vários exemplos bons disso do ponto de vista de dados. Então, já nos testes de principalidade, a forma com que a gente conversa e com quais clientes a gente conversou, agora considerando, respeitando o tamanho de bolso dele, a característica dele, quem ele opera, onde ele opera, se ele só opera transacionalmente, se ele só opera investimento, já tem trago novos negócios e boas alavancagens, boas conversas. E a conversa é super importante para a gente manter uma jornada, para que aquilo não seja picotado e baseado somente em produto. Então, mais do que esses testes de principalidade, a gente lançou recentemente, mês passado, uma nova estratégia de abordagem com os nossos clientes que a gente chamou de conta free. E é conta free sem asterisco. Free tudo. Tarifa, cartão e todo o resto com um layout diferente, um design diferente, um front-end diferente para adaptar ali a característica do cliente. Nesse lançamento a gente foi muito intensivo com o uso de dados do Open Finance. Fazendo uma coisa que foi a primeira vez no Santander, da gente particularizar a comunicação com o cliente a tal ponto de: ei, Rafael, sabe aquele valor que você tem investido no azulzinho? Que tal? Essas são as condições que a gente tem para você trazer para cá. Além do Free, orgulha muito a gente também, a gente acompanha muito forte no Santander o Down Detector, porque são os próprios clientes reclamando de algum tipo de inoperância de serviço. Isso hoje está na minha meta, na meta do meu chefe, na meta do nosso VP, enfim. E hoje o Santander é o primeiro, year to date, o Santander é o primeiro em menos reclamações dos nossos clientes. É só uma questão de acompanhamento de indicador? Não, teve um baita trabalho que a gente teve por trás de modificar com o uso de dados, como a gente acompanha incidente, como a gente acompanha o quão novo, o quão atualizado está os nossos deploys, uma forte monitoração dos nossos serviços, enfim. Então, tudo isso para a gente são indícios, pontos de contato que o nosso cliente está dizendo para a gente quando ele escolhe a gente no nosso negócio, quando teve uma baita adesão num novo produto, quando a gente percebe que tem um menor nível de reclamações dos últimos anos ali em relação à persistência dos nossos serviços. Então, é como a gente tateia o nosso termômetro de que a gente vive um momento super especial no Santander do ponto de vista de cultura data-driven. Mas, claro, as caixas de ferramentas aumentaram, a régua está aumentando. Se comentou algo super importante em relação a banking as a service no fim do dia. E se a gente não tratar agora jornadas, conversas, não é mais ação, são conversas, a gente não vai ser mais relevante. Então, estamos super felizes até aqui, mas esse patamar que a gente atingiu só dá mais gás. Para a gente cada vez mais particularizar, e agora os cientistas que estão com a jaquetinha do time da NBA estão gostando, claro, cientistas, engenheiros, desenvolvedores. Cara, agora é mais e mais conversas para a gente continuar influenciando pessoas e negócios. Obrigada. Marlon? Eu vou pedir só para a gente começar a correr aqui, porque o papo está muito bom, mas a gente tem 6 minutos. Não, tá bom. Vou citar o iFood de novo. Se você é data-driven, já sentiu que eles têm um impacto no meu shape. Mas o objetivo de falar do iFood agora é mostrar um caso de uso. Nessa semana a gente viu o anúncio de que eles estão abrindo um banco para atender os restaurantes. E aí, gente, isso vai ajudar, para quem não é do meio, vai ajudar a tangibilizar esse potencial.
Imagine assim, você abre uma hamburgueria caseira pequena, mas você usa o tempero da sua avó e vira a hamburgueria mais famosa da cidade. Óbvio, você vai precisar crescer e vai precisar de crédito. A diferença entre o que eles podem fazer, eles estão vendo o seu crescimento, eles conhecem as avaliações que você recebe, a qualidade da prestação desse serviço, conseguem projetar qual é o seu potencial de crescimento para ofertar um crédito muito mais preciso, inclusive sobre as suas particularidades de faturamento, né? Que ali é diário, você poderia ter uma prestação diária, por exemplo. Ele ainda tem o seu recebível, porque ele recebe do cliente que compra a pizza direto, então ele poderia fazer uma retenção. Se essa mesma hamburgueria fosse num banco incumbente, não seria incomum... Obrigado, pessoal. Legal. Não, eles gostaram do case que a gente está tratando. Não seria incomum a gente pedir o faturamento do ano passado e aí a gente não ia conseguir dar crédito nenhum. Ou seja, essa empresa tem que patinar muito tempo sozinha. Então, isso mostra o potencial. Tá, como é que a gente vira esse jogo? A gente precisa entender cada vez mais sobre os negócios e as necessidades de vida do nosso cliente, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá? Na pergunta você traz também, e as instituições. Eu acho que é natural, estão um pouco receosas, em especial por conta da IA responsável, né? Acho que a gente já abordou bastante nesse e em outros painéis. E os empregados, esses estão um pouco desconfiados, né? Os times que não são necessariamente de TI estão um pouco desconfiados. Quando eu cheguei na matriz da Caixa pela primeira vez, lá em 2005, como eu era matemático de formação, eles brincavam assim que eu conversava com os números. Hoje, aquele potencial que na época impressionava, uma IA, e aí não precisa ser a ferramenta corporativa que vocês usam nos bancos de vocês, pode só tentar um ChatGPT Omni. É impressionante a quantidade de insights que ele consegue te ajudar a tirar com prompts de texto. Então, gente, essa é a nova datilografia. Os mais jovens nem sabem o que é. Então, para vocês que são um pouco mais jovens que eu, é o novo curso de Office. Se a gente não tiver com o coração aberto para poder experimentar, a gente está fora, né? Então, o conselho seria esse. Abrir um pouquinho de coração para tentar coisas novas em relação à IA. Ótimo, obrigada. Ana Carla. Bom, eu vou falar também aqui rapidinho por causa do nosso tempo, né, para dar tempo para a Kelly também fazer suas considerações finais. Bom, do ponto de vista, né, dos nossos funcionários, tanto B3 quanto o Neo e Neurotech são funcionários muito vinculados a dados, porque, como eu disse, o B3 é uma grande usina de dados e Neo e Neurotech nasceram com esse propósito, com esse DNA, e a junção disso só alavancou a ideia de que a informação ela tem que estar governada, o dado tem que estar íntegro e a gente tem que respeitar aqui, né, todos os critérios de governança. Do ponto de vista dos nossos clientes, aí eu acho que a gente tem grandes ganhos. Quando a gente né, de forma muito modesta, se diz a terceira dimensão de dados do mercado financeiro brasileiro, porque a gente trabalha muito em parceria. E aí a parceria são os birôs de crédito, mas acima de tudo os nossos clientes. Então a gente desenvolve soluções em conjunto, aportando justamente, né, os ativos que eu comentei aqui, que são os dados únicos de B3 e todo essas joias da coroa que vêm, né, com credibilidade, governança, etc. E só para vocês terem uma ideia, e eu vou fazer a propaganda aqui, inclusive para os nossos colegas de painel, mas a gente tem produtos que são desenvolvidos com nossos clientes. Vou dar um produto aqui vinculado a banco de cobrança que utiliza informações da B3, utiliza informações dos nossos parceiros de birô de crédito, informações dos nossos clientes e que, a partir de inteligência artificial generativa, ele não é que ele propõe uma ação, não é que a régua de cobrança é traduzida de uma forma mais amigável. É mais do que isso. Ele propõe uma ação de cobrança considerando todo esse conjunto de informações, o momento do cliente e, acima de tudo, a capacidade de pagamento desse cliente e como que eu encontro ele. Ou seja, você consegue não só uma solução que reúne todas as informações e te dá um script, mas que tem por trás uma capacidade de previsão
de quais são as probabilidades desse ser o cliente que você deve priorizar lá na frente. Então, tudo aquilo que a gente, né, que já é eu estou da idade do Marlon para mais, né? Tudo aquilo que a gente fazia gastando sola de sapato, hoje a inteligência artificial generativa permite que a gente faça num clique. Outro exemplo, um relatório de seguros. Hoje um sinistro de seguros, a gente sabe que batiu